queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. E hoje o assunto da aula está bem interessante. Vocês vão verificar que faz parte do nosso cotidiano. Então, qual será o assunto da aula de hoje? Vamos então ao assunto. Então, hoje nós vamos desenvolver o assunto sobre cores secundárias e terciárias. Então, vocês já imaginaram como seria um mundo sem as cores? Já imaginaram um mundo em preto e branco? Seria bem triste, não é isso? Então, nós precisamos das cores. Para quê? Para dar vida. Por exemplo, a natureza, quando olhamos o verde. Então, existem alguns artistas chamados artistas impressionistas que eles fazem um estudo da cor. A partir dos raios solares, quando eles incidem sobre os objetos, essas cores elas vão mudando. Então, dependendo da estação, por exemplo, quando você olha para o céu no dia de chuva, depois no dia do sol, então as cores elas vão mudando. E muitos artistas, antes de fazer uma produção artística, eles fazem um estudo das cores. Então, para cada estilo artístico, existe o quê? Um tipo de cores, porque as cores, elas causam uma sensação, elas dão emoções, causam emoções. Por exemplo, você gosta de combinar as cores? Sim, não é isso? Então, as meninas, quando usam uma maquiagem, então é bem interessante que elas conheçam um pouco as cores. E quando os pais de vocês vão pintar a casa, então eles têm que fazer um estudo ali, qual a cor, qual que ela vai causar tranquilidade, qual a cor eu uso. Então, tudo isso precisa quê? Conhecer um pouco, certo? Então, existe um estudo das cores, que é chamado teoria das cores. Então, vamos conhecer o que vem ser a teoria das cores. Então, a teoria das cores, ela trabalha principalmente a relação entre cor e luz, ou seja, determina que a cor é uma propriedade da luz e não dos próprios objetos. Então, as cores seriam sensações produzidas pelos nossos olhos e não algo que existe de maneira concreta. Existem duas maneiras de se formar uma cor. Uma delas é através da pigmentação e outra através da luz. Então, existe duas classificações de cores, que seria a cor luz e a cor pigmento. A cor pigmento, você pode conseguir essa cor através dos elementos da natureza. Então, os antigos, os homens pré-históricos, por exemplo, os artistas renascentistas, eles produziam suas próprias tintas com esses pigmentos naturais. Então, para fazer uma pintura, por exemplo, o artista renascentista, ele tem que fazer uma mistura ali das cores. Por exemplo, se ele vai retratar alguém, ele precisa chegar a um tom de pele daquela pessoa. Então, ele vai misturar ali várias cores para chegar àquela tonalidade. Já a cor luz, como seria a cor luz? A cor luz é essa que vocês estão vendo aí no monitor do computador de vocês, do celular. Então, é através das cores. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio, vocês estão vendo aqui, principalmente aqui no painel, aqui a minha camisa, vocês estão vendo aí a cor azul. Mas se de repente alguém apagar as luzes do estúdio, será que vocês vão conseguir ver alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque a cor luz, ela depende da luz, certo? Tanto a luz artificial quanto a luz do sol, a luz natural. Então, é por isso que existem os artistas impressionistas, eles estudam essa incidência. Então, a cor luz é essas no monitores. Então, existe uma classificação de cores. Então, vamos estudar um pouquinho essa classificação das cores. Então, de acordo com a teoria das cores, as cores são classificadas em cores primárias. São as chamadas cores puras. Por que cores puras?
porque elas surgem naturalmente, elas não foram produzidas através da mistura de outras cores, então elas são consideradas puras, certo? Então, quais são essas cores? São o vermelho, o amarelo e o azul. E quais seriam as cores secundárias? Ela surge da união de duas cores secundárias. Desculpa, a cor secundária, ela surge da mistura de duas cores primárias, então são as cores secundárias. E quais seriam essas cores? Bem, elas surgem da mistura de duas cores primárias, tá? Então primeiro surge o verde. O verde, ele surge da mistura do azul e o amarelo. O laranja, ele surge da mistura do vermelho e amarelo. E o roxo, ele surge da mistura do azul e vermelho. E quais seriam as cores terciárias? As cores terciárias, ela é a mistura de uma cor primária com outra secundária. Então, a gente vai assistir um videozinho que vocês vão conhecer a mistura dessas cores. Então, vamos ver como surgem as cores secundárias. Então, como vocês viram no nosso videozinho, vocês viram as cores secundárias. Então, ela surgiu da mistura de duas cores primárias. E qual foram essas cores que surgiram? Foram o verde, o laranja e o roxo, não foi isso? Então, e a gente vai agora analisar um pouco o círculo cromático. O que é que vem ser o círculo cromático? Bem, o círculo cromático, ele é formado por 12 cores, sendo as 3 primárias, como vocês viram, né, que é o azul, o vermelho, o amarelo, também tem 3 secundárias, não é isso? Que é o verde, o laranja e o roxo, e também tem 6 terciárias. Então, vamos conhecer um pouco o que é que vem ser esse círculo cromático. Então, como vocês podem ver aqui no círculo cromático, essas primeiras cores aqui são as cores primárias. Vamos colocar um pezinho aqui. Então, cores primárias, tá? Então, é o amarelo, o azul e o vermelho. Então, se eu misturar, como vocês viram, essas duas cores aqui, tá? O amarelo e o vermelho. Então, vai surgir essa cor secundária. E se eu pegar essa cor azul com o vermelho, vai surgir aqui essa secundária, que é o roxo, não é isso? E misturando o amarelo aqui com o azul vai ser o verde, que também é uma secundária. Então, aqui são 3 primárias, 3 secundárias e da mistura. Se eu pegar aqui essa cor primária e misturar com essa secundária, vai surgir aqui uma cor terciária, que é chamada amarelo alaranjado, certo? E se eu pegar aqui essa cor alaranjada e misturar com esse vermelho, vai surgir essa terciária aqui, certo? Que vai ser o laranjado avermelhado. E se eu pegar o laranja com o vermelho, vai surgir essa outra aqui, que seria o vermelho arroxeado, que é outra terciária. E se eu pegar esse vermelho com o roxo, vai ser o azul arroxeado, que é uma terceira cor aqui terciária. E se eu pegar o azul com o roxo, vai ser aqui o azul arroxeado, uma outra terciária. E se eu pegar aqui o verde com o amarelo, vai surgir o que? O amarelo esverdeado. Então, como vocês viram aqui, são 3 cores primárias, 1, 2, 3, que é o vermelho, o vermelho, o amarelo e o azul. Depois surgem as secundárias, como vocês estão vendo aqui, e depois as terciárias, certo? Então, através do círculo cromático, né, você pode fazer ali várias composições artísticas. Então, tanto os artistas quanto estilista, maquiador, então todos os profissionais
que trabalham com cores, eles estudam esse círculo cromático, que é muito importante conhecer a teoria das cores. Então, da mistura, por exemplo, das cores primárias, vocês viram que nós podemos obter várias cores ali através das misturas. E vamos agora analisar o que vem ser a saturação. Bem, a saturação, a partir dessas 12 cores, uma infinidade de outras cores pode ser criada. Lembrando que quanto mais mistura houver em sua composição, menos saturada será essa cor. E ao contrário, quanto menos mistura de cores, quanto mais pura ela for, mais saturada será essa cor. Aí nós temos um exemplo de saturação. Por exemplo, você tem aqui a cor vermelha, né, que você está vendo aqui, que é considerada uma cor primária. Então, se você quiser obter um vermelho mais claro, como que você vai fazer isso? Você vai misturar a cor branca. Então, a partir desse branco, essa cor ela vai clareando, certo? Então, se ela for mais pura, ela vai ser mais saturada. E quanto mais você colocar o branco, ela vai ficar menos saturada. E se você quiser uma cor mais escura, o que você vai fazer? Você vai misturar a cor preta. Então, é isso que é saturação. Então, você pega uma cor pura, por exemplo, vermelho, e faz essas misturas. E também a cor, ela tem temperatura. O que vem ser a temperatura das cores? Bem, as cores também têm uma característica de temperatura, sendo divididas em cores quentes e cores frias. E o que vem ser, então, essas cores quentes e cores frias? A gente vai de novo lá naquele círculo cromático que nós estudamos ainda agora. Como é que você vai analisar essas cores? Você, olha, divide o círculo cromático em dois e esse lado aqui, como vocês podem ver, são as cores quentes. As cores quentes são aquelas que transmitem o quê? Alegria. Geralmente, quando você vai para uma praia, um dia de sol, quando você olha o céu azul, as plantas estão mais intensas. Então, essas cores são chamadas o quê? Cores quentes. Por exemplo, a cor do fogo. É isso? Como vocês podem ver. E as cores frias, elas causam sensação. Alguns artistas trabalham até a depressão. Por exemplo, Pablo Picasso, em um dos primeiros momentos de sua vida, ele pintou a fase azul, que retratava o quê? A sua depressão. Então, alguns artistas utilizam as cores frias para mostrar o quê? Tristeza. E também como elas causam várias sensações de tranquilidade. Então, quando você quer mostrar, por exemplo, agitar, quentura, o fogo, são as cores quentes que você vai pintar ali na sua composição artística, principalmente o vermelho, laranja, que representa o fogo, o céu. Já as cores frias não, elas transmitem mais tranquilidade. Então, vamos analisar o que vem ser as cores quentes. Bem, as cores quentes transmitem mensagens de extroversão e são dilatadoras, ou seja, elas tendem a aumentar a superfície que colore. Aí a gente vai mostrar dois exemplos aqui, tá? De duas pinturas de dois artistas muito famosos. Aí nós temos o primeiro quadro aqui, é uma obra de Aldemir Martins, que é um artista brasileiro. Como vocês podem ver, o Aldemir Martins, nessa obra de gato, ele utiliza as cores primárias. Como vocês podem ver aqui, o vermelho, o azul e o amarelo. Então, são cores quentes, não é isso? E o Mondrian também, ele pintou aqui, ele gostava muito de pintar cores também primárias, certo? Então, o que vem ser as cores frias? As cores frias, como o próprio nome indica, são vertentes opostas e transmitem mensagens de descrição. Além disso, elas são cores de contração, ou seja, tende a diminuir a superfície que colore. E a gente vai dar dois exemplos aqui, duas imagens. Aqui nós temos Alfredo Volpi, que fez essa pintura, que ele tinha um estilo próprio de pintar. Nós temos também uma outra obra de Aldemir Martins,
que é uma paisagem. Então, geralmente, as cores frias, né? Aqui o azul, e geralmente são pintadas em paisagem. Então, elas dão mais o que? Profundidade às imagens, às pinturas. E agora, cores terciárias. Bem, as cores terciárias, elas são formadas por meio de combinação entre uma cor primária e outra secundária, totalizando 6 cores a saber. Então, a gente vai assistir mais um videozinho que vocês vão verificar como são formadas as cores terciárias. Então, vamos agora um pouco mais rápido. Então, vamos agora verificar quais são essas cores que vocês viram no vídeo, né? Que é o vermelho arroxeado, que ele é formado pela mistura do vermelho e roxo, amarelo esverdeado, que é a mistura do amarelo e o verde, o amarelo alaranjado, que é a mistura do amarelo mais laranja, o vermelho alaranjado, que é a mistura do vermelho mais laranja, o azul esverdeado, que é o azul com a mistura do azul e o verde, e o azul arroxeado, que é a mistura do azul e o roxo. Então, é a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, características, cores terciárias, né? E complementares. Então, as cores complementares são as que se contrastam, pois não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre ambas. A mistura de cores complementares pode gerar cores neutras, que variam entre tonalidades de cinza, do marrom e do bege. Então, as cores terciárias, as complementares, como você consegue verificar no círculo cromático uma cor complementar? Então, basta você traçar aqui uma reta, então a complementar aqui dessa cor vai ser essa que está oposta ao seu lado. Então, sempre as cores complementares você encontra assim, só é traçar uma reta e você encontra. Então, os artistas impressionistas estudam muito essa composição artística das cores complementares. E o que vem ser as cores análogas? As cores análogas são aquelas que estão próximas umas das outras dentro do círculo cromático, como vocês podem ver agora aqui no círculo cromático. Então, no círculo cromático, as cores análogas são essas aqui, ó, que estão uma próxima à outra, certo? E agora chegou o momento da nossa DLI. Então, a partir do estudo do círculo cromático, produz uma composição artística utilizando as cores secundárias com muita saturação. A segunda questão. São 3 perguntas, tá? Como as cores terciárias são formadas? Cite 2 cores terciárias. E a terceira, identificar as cores complementares do quadro de Van Gogh, Terraço do Café à Noite. Então, responda as questões e daqui a pouco nós voltamos para a nossa interatividade.
Então, vamos dar continuidade à aula com a nossa interatividade. Infelizmente, os alunos não estão interagindo conosco, não responderam a nossa DLI, né, a questão 1, nem a questão 2. E o que foi a questão 1? O que foi solicitado? Vamos lá? A partir do estudo do círculo cromático, produz uma composição artística utilizando as cores secundárias com muita saturação. Vocês lembram quais são as cores secundárias? Então, primeiramente nós falamos das cores primárias, né? As cores primárias, elas são consideradas puras, porque elas surgem, elas não surgiram com a mistura de nenhuma cor, elas são puras. Então, quais são essas cores? São o vermelho, o amarelo e o azul. Então, o que acontece quando eu misturo duas cores primárias? Surge o quê? As cores secundárias, não é isso? Se eu misturar a cor vermelho com amarelo, qual é a cor que vai surgir? O laranja. Então, o laranja é considerado uma cor secundária. Então, a partir desse laranja, vocês já podem produzir. A Tayla falou aqui que o chat não estava aberto. Então, muito bem. Vocês já podem responder as questões, então, tá? Certo? Então, aí vocês já podem fazer, né, essa composição com essas cores que são chamadas secundárias, por exemplo, o laranja. E também qual é uma outra cor secundária? É o verde, né? Isso que você mistura o vermelho com o amarelo, né? Isso? Exato. Então, qual é a cor que você também pode fazer essa composição? O roxo, né? Que é a mistura do azul com o vermelho. Então, são essas cores secundárias que você vai fazer essa composição artística, essa três. Lembra aquela composição artística de um artista brasileiro chamado Aldemir Martins? Então, ele pintava só com as cores primárias. Lembra daquela produção artística que ele fez, os gatos? Ele pintou um gato de vermelho, outro de amarelo, de azul. Será que existe gato dessas cores? Não, não existe, né? Então, ele quis ali mostrar ali uma emoção, né? Isso porque as cores, elas transmitem emoção. Então, ele queria mostrar ali naquele desenho alegria, né? Isso, então, essas cores que são consideradas cores quentes, então elas transmitem sensação de alegria. Então, por isso que elas são chamadas cores quentes. E qual seria a outra pergunta? Como as cores terciárias são formadas? Ou seja, as cores secundárias, elas são formadas pela mistura de uma cor primária, não é isso? Duas cores primárias. Já a terciária, o que acontece? Eu vou misturar uma cor primária com uma secundária. Então, vocês poderiam responder, por exemplo, como elas são formadas, que é a mistura da cor primária, né, com uma secundária. Aí, na segunda questão, perguntou, cite duas cores terciárias. Então, como vocês viram lá no círculo cromático, né, as cores terciárias é uma mistura de uma cor primária com uma secundária. Aí nós demos vários exemplos, falou do vermelho arroxeado, do amarelo esverdeado, amarelo alaranjado. Então, vocês poderiam... vermelho alaranjado, azul esverdeado. Então, vocês poderiam citar apenas duas cores terciárias. E a outra questão é a seguinte: identifique as cores complementares do quadro de Van Gogh, Terraço do Café à Noite. Lembra lá do círculo cromático que eu mostrei para vocês? Então, os artistas, alguns profissionais, até mesmo decorador, maquiador, eles utilizam muito o círculo cromático, porque ali está todas as cores, a formação de todas as cores. Primeiramente, nós temos as primárias, secundárias, terciárias, como falei para vocês. Então, como que a gente consegue identificar as cores complementares? Como eu mostrei para vocês, através do círculo cromático, você vai traçar uma linha reta. Então, a complementar de uma cor é a oposta dela, certo? Então, aí nessa pintura do Van Gogh, quais foram as cores complementares aí que Van Gogh utilizou? Aí nós temos o amarelo, não é isso? E o roxo, não é isso? Então,
Vamos mostrar lá a pintura do Van Gogh. Aí no quadro, olha só. Então, esse amarelo ali, ele está né, tá dando contraste ali com o céu, que já está uma cor mais forte, vamos dizer assim, que ficou uma cor roxa, ou seja, uma cor terciária. Uma cor secundária. Então, obrigada pela participação de vocês e até uma próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.